Olá, bem-vindo à 16ª edição do programa Magistratura e Sociedade, iniciativa da Escola Superior da Magistratura, que tem por objetivo inserir magistrados nas ciências humanas e sociais como forma de apropriação de conteúdo social e humanitário. Para este encontro, recebemos o professor, doutor, psiquiatra e escritor Augusto Jorge Cury. Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, concluiu o doutorado internacional pela Florida Christian University em 2013. Na carreira, dedica-se à pesquisa sobre as dinâmicas da emoção. Augusto Cury é autor da Teoria da Inteligência Multifocal, hoje adotada pela Universidade de São Paulo. Como escritor, seus livros foram publicados em cerca de 70 países, com 25 milhões de livros vendidos somente no Brasil. Recebeu o prêmio de melhor ficção no ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura, pelo livro O Vendedor, nesse caso o prêmio pelo livro Vendedor de Sonhos, que foi adaptado para o cinema em 2016. Seja bem-vindo, professor Augusto Cury. Uma grande honra estar falando para todos vocês da Academia de Magistratura. Bom, hoje na nossa conversa prévia, antes de iniciar a entrevista, eu perguntei se eu posso me aprofundar e deixar todo mundo confuso. Eu vou fazer isso porque a última fronteira da ciência não foi estudada, que é o processo de construção de pensamentos, e neste país que não valoriza os seus cientistas, antes de publicar meu primeiro livro, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre ela, o processo de construção de pensamentos a nível consciente e inconsciente, os tipos de pensamentos, o eu como líder da psique, os papéis da memória, o programa de gestão da emoção e a lógica do conhecimento. E então eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu vou abordar temas de fato profundos, que eu falo inclusive para meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP, programa de formação de professores universitários baseados em gestão da emoção, e vamos navegar para áreas que muito raramente nós entramos no mais complexo dos planetas, o planeta Mente. Aliás, a felicidade é nossa, doutor Cury, mesmo porque a felicidade não está muito bem-vinda no mundo altamente conectado como o nosso, né? Cheio de problemas, de vicissitudes e tudo mais. Mas, como primeira colocação nesse diálogo, nós sabemos que, ou pelo menos com Albert Camus, que a vida anteriormente se buscava com relação a ela, vamos dizer assim, um significado. E hoje ele acabou fechando o seu pensamento e a sua reflexão, dizendo que é melhor a vida ser vivida sem significado algum, né? E recentemente Pondé deu uma entrevista, né, Luiz Felipe Pondé, um filósofo brasileiro, no sentido de que nem tudo na vida deve ter significado, porque isso nos angustia de alguma forma. Apesar de Kierkegaard e Heidegger dizer que a angústia também tem um processo de fomentação e aí do pensamento muito positivo, né? Em certo sentido, ela teria uma positividade, né? E Kierkegaard dizia que a angústia é a vertigem da própria liberdade. Mas, para o senhor, qual o sentido da vida? Em primeiro lugar, por um lado, estes autores como Camus, Pondé, Kierkegaard, que foi o pai do existencialismo, por um lado estão corretos, por outro lado precisa melhorar a observação deles, tem várias coisas que precisam ser recicladas. Uma vida sem propósito é um barco sem leme, é uma história sem aventuras. E não estou dizendo grandes propósitos. Um jovem estudante do ensino médio, ele tem um propósito de se tornar um advogado e um magistrado. Esse é um grande propósito. Se ele tem propósito, ele faz escolhas.
Se ele faz escolhas, ele tem que entender que todas as escolhas têm perdas. Ninguém pode conquistar o essencial se não perder o trivial. O trivial, como a indisciplina, a irresponsabilidade, a falta de garra, inclusive a resiliência quando fracassar nas provas, senão ele não atinge os objetivos. Então, para que o ser humano ganhe relevância no teatro da existência, é necessário ter sentido existencial. E, nesse aspecto, se você observar as pessoas que mais conseguiram superar perdas inenarráveis, como perdas de filhos, ou fracassos no relacionamento, ou traições, ou fracassos financeiros, eles se levantaram porque desenvolveram projetos de vida que os controlaram. Viver sem esses projetos de vida é um risco muito grande para fomentar uma insatisfação, porque só os elementos que estão ao nosso redor, por exemplo, apoios, valorização, reconhecimentos, eventos que poderiam financiar as nossas atitudes para que podermos chegar a objetivos desejáveis, nem sempre eles são suficientes, porque uma criança que foi, por exemplo, massacrada, a sua família massacrada na Ucrânia, e de repente não tem mais os seus pais, e numa guerra insana e injustificável, perdeu as pessoas mais caras. Existe um registro a partir de um fenômeno inconsciente chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que eu chamo de biógrafo do cérebro, que eu tive o privilégio de descobrir e descrever. Ele arquiva tudo no córtex cerebral, mas arquiva tudo aquilo que tem mais alto volume emocional. Então, perdas dramáticas podem se tornar janelas killers ou traumáticas com duplo poder. Poder de ser encontrado no meio em meio a milhões de janelas no córtex cerebral e poder de ser lida e relida. Então, a especificidade da capacidade de encontrá-la e a capacidade, segunda, de lê-la e relê-la faz com que ela seja retroalimentada. Então, a experiência da perda se torna um cárcere mental e não uma experiência isolada traumaticamente. Isso é muito importante. Por quê? Porque se o eu não atua tendo propósito, bom, eu preciso vencer o meu drama, eu preciso neutralizar a dor que eu sofri. Eu tenho a necessidade de, apesar de todas as mazelas, todas as fraturas existenciais e emocionais, eu posso ser autor da minha própria história e dar um significado para ela. Então, se por um lado os propósitos trazem frustrações, a busca de sentido gera angústia, porque nem sempre eles são atingidos, e, aliás, a maioria não é atingido, mas produz a força necessária para nos retirar do lugar onde nós estamos. Se você pegar uma pessoa com um quadro depressivo grave, ela vai perdendo espontaneamente o sentido de vida, o propósito existencial. Se você pega uma pessoa com um ataque de pânico, uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar, e eles começam a repetir 1, 2 ou 3 vezes por semana, aí gera-se a síndrome do pânico. E ela vai se arrastando. Se passa em um psiquiatra, 2, 3, um cardiologista, 2, 3, enfim, o neurologista, e não se resolve, uma das sequelas é o esmagamento do sentido existencial. As pessoas se isolam e desenvolvem fobia social como sequela de uma síndrome do pânico maltratada. A mesma coisa ocorre quando uma pessoa tem farmacodependência e outros transtornos emocionais mais importantes. Então, viver com propósito
é muito importante. Só que propósito não é desejo, propósito é sonho, é um projeto de vida, porque desejos não resistem aos problemas, às crises e dificuldades, e até mesmo às vaias e desânimos que ocorrem no calor da segunda-feira, ao longo da semana, da história, do mês, e assim por diante. Propósitos são projetos que, mesmo quando o mundo desaba sobre nós nos tornamos autores da nossa própria história, porque nos motiva a superar as barreiras e também a escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais dramáticos da nossa vida. O propósito seria o sentido em ação, seria, doutor Cury, seria o planejamento do sentido que você deu à própria vida, não é isso? Exatamente. E nós estamos vivendo, doutor Gonçalves, estamos vivendo na era sem propósito, na era da perda da motivação para a vida. Nunca centenas de milhões de pessoas foram mentalmente desmotivadas, inertes, preguiçosas. Elas têm baixo nível de resiliência e baixa capacidade de ter garra e até doses de teimosia para não desistir dos seus sonhos. Elas trocam de sonhos como trocam de camisa, como trocam de roupa. E isso não é propósito, são desejos. E estamos na era dos desejos e não na era dos sonhos. A intoxicação digital, devido à quantidade de cenas e ambientes que são trocadas. Veja bem, se você pegar o imperador romano, pega o imperador Augusto, o primeiro imperador romano, que era o sobrinho de César. Depois, se você vê, pega Tibério César, a Calígula, e depois, em seguida, Cláudio, Nero, aí você vai ver Vespasiano, e Tito. Enfim, você pega a sequência dos grandes imperadores, o Império Romano, ele se sustentou porque havia um grande propósito de que houvesse, entre aspas, liberdades dos povos a praticar as suas religiões, tá certo? E de que o sistema político romano pudesse ser pulverizado em toda a Europa, ali parte do Oriente Médio, assim por diante. É um propósito atroz, é um propósito de dominação, mas era um propósito que movia. Se não houvesse isso, não era possível sobreviver o Império Romano, porque se você perceber Tibério César, ele foi um promíscuo. Nos últimos anos ele abandonou a Roma, não tinha prazer de exercer as suas funções como político. Pois veio Calígula e Tibério, quando ia escolher o seu sucessor, estava num templo e ali o misticismo tomou conta dele. O primeiro que aparecer, ou o seu neto ou o seu sobrinho Calígula, seria aquele que ascenderia ao trono. E veio Calígula, que tinha baixa qualificação intelectual e também era muito promíscuo, muito reativo, predador, e ele entronizou seu sobrinho Calígula e disse para ele poupar Tibério Neto. E uma das primeiras atitudes de Calígula foi eliminar Tibério Neto. E Calígula teve rompante de ser divino, foi assassinado. Cláudio teve esses rompantes, teve problema. Nero foi assassinado. Enfim, como é que sobreviveu com tantas rupturas? É porque havia projetos, havia propósito, estava no seio dos romanos. Se não há propósito para a sociedade brasileira sobreviver, independente de esquerda e de direita, se não houver pacificação, os radicalismos, eles acabam ganhando musculatura. Ganhando musculatura. Se o judiciário, em destaque o Supremo Tribunal Federal e todas as demais instâncias, não perceber que antes de amar
o seu ego deve amar a Constituição e deve amar a sociedade, isso acaba havendo uma politização do STF. Eu nem estou entrando em detalhes se um está politizando ou não. Estou falando que no mundo todo há esses problemas, entendeu? Um caldo humanitário, né? Levar um caldo humanitário, pessoal, de reflexão, dentro dos limites da quadra das pessoas, do ser humano. Exatamente. E vamos falar sobre o cerceamento das ideias. As ideias são como sementes. O maior favor que se faz a uma semente é sepultá-las, porque ela se torna uma árvore que se torna uma floresta. O maior favor que se faz às ideias é cerceá-las, porque elas se tornam uma árvore e se tornam uma floresta. E é engraçado, eu gosto muito de ler história, lendo Joséfos, que foi um grande historiador judeu. Joséfos falou que quando Vespasiano foi a sua tropa, né, os vários batalhões o entronizaram como imperador, ele não queria, mas eles forçaram, inclusive até com pressão da espada, porque eles detestavam o imperador que foi nomeado lá pelo Senado. E aí, quando ele, enfim, decidiu, naquela época não havia redes sociais, não havia telefone, não havia meio de comunicação, e se espalhou como agulha, como fagulha no palheiro, e passou pelas nações. Eu quero dizer o seguinte, que eu já dei palestra no STF, tenho vários leitores ali, mas o maior favor que se faz às ideias é cerceá-las, porque elas, se naquela época era impossível contê-las, ainda mais hoje, elas se tornam árvores que se tornam uma floresta. Então, nós temos que viver uma vida com um propósito, uma vida onde o eu ele tem metas. A sociedade e a Constituição é muito mais importante do que meu próprio ego. É verdade, e o senhor, quando citou Tibério, o grande imperador romano, e a ascensão aí de Calígula para o trono, ali foi um jogo do acaso, um jogo da sorte, quer dizer, aquele que primeiro entrar será o meu sucessor e tudo mais. Exatamente. E isso me faz lembrar de uma expressão que o senhor utilizou, que a vida é um contrato de risco, em que as cláusulas mais importantes, portanto, elas não estão escritas, não é verdade? Como fazer com que essas cláusulas, as mais importantes, estejam nesse contrato da vida? Essa é uma pergunta muito interessante. O senhor é desembargador, né? Não, eu sou juiz de direito. Juiz de direito. Juiz de que área você é juiz? Do civil, eu fui muito tempo da área criminal e hoje eu estou migrado para o civil. Tá. Então, vamos lá. O senhor jamais admitiria, ou nenhum jurista admitiria, que um ser humano assinasse um contrato com cláusulas mal escritas. Concorda? Certeza. E ainda mais sem cláusulas. Ainda mais sem cláusulas. Seria uma atrocidade, uma aberração. Mas a vida é um contrato de riscos sem cláusulas definidas. Quando os nossos pais eles nos colocaram no jogo da vida, imagina que nós tínhamos que ter um encontro raríssimo de acontecer, um óvulo com um espermatozoide. E o espermatozoide, ele tinha que ter uma crença nele mesmo, porque havia 40 milhões de outros concorrentes querendo cancelá-lo. É mais do que o discurso de ódio hoje nas redes sociais, mais do que os haters. Cancelá-lo, pisoteá-lo, sabotá-lo por baixo, por cima, era impossível quase enfrentar e superar. É mais difícil do que entrar milhares de vezes na magistratura, um concurso, ou na medicina. Eu sou médico, na minha época havia 100 por 1. Imagina, 40 milhões para um sortudo. E esse concorrente lutou de maneiras tão desesperadas que se tornou o maior alpinista da história. Venceu Montes Everest, venceu oceanos, não nadou 1.000 metros. Comparativamente ao tamanho dele, ele nadou ali do colo do útero até a trompa, ou até alguma área do útero,
equivalente a vários Atlânticos, a vários Pacíficos, e venceu. E tem milhões de jovens que falam: eu não pedi para nascer. Eles dizem, né, fui colocado no mundo, reclamam de seus pais, da vida, quando, na verdade, eles lutaram para nascer. E todo jovem deveria saber que, no começo da vida, onde não havia intelectualidade, consciência crítica, construção de pensamentos, geneticamente nada os parava. Esse instinto pela vida fazia parte da historicidade. Aí eles fecundaram o óvulo, nós fecundamos o óvulo, e se fosse outro espermatozoide, não seríamos nós mesmos. A nossa personalidade, nossas manias, nossas características de personalidade. E aí o contrato de risco foi assinado. Como é que vai ser o desenvolvimento do útero? Papai e mamãe vão ser generosos? Vão cantar? Vão acariciar a barriga? Ou vão ter atritos? Vão ter discussões? Problemas para resolver? Uma mente hiperacelerada e preocupada? Aí depois expulso do útero materno para o útero social. É uma expulsão. Olha, você está confortável demais aqui. Vai embora. Quer dizer, não é uma coisa agradável. Nós já começamos esse contrato sem cláusulas definidas e com riscos altíssimos. Agora, comer alimentos é prazeroso? É, mas tem cólica intestinal, porque o intestino não tem a flora, não tem bactérias. Então, ele se contrai, ele se contorce de maneira mais dramática quando nós temos uma gastroenterite. E aqueles bebês todos os dias apresentando aqueles tipos de dores. E nenhuma manta é tão confortável como a viscosidade do útero materno, e assim por diante. Contrato de risco. E, às vezes, ficamos sozinhos, nossas mães têm atividades, nos sentimos desprotegidos, às vezes o escuro nos atrapalha, às vezes a luz intensa também incide nos olhos e nos agride, e uma série de circunstâncias. Agora, quem eliminar os riscos, ele está eliminado do jogo da vida. Por isso que eu digo, sucessos e fracassos, risos e lágrimas, aplausos e vaias, fazem parte da história de cada ser humano. Quem quiser eliminar completamente a dor, os riscos, não vai conseguir escrever os capítulos mais nobres da sua história nos momentos mais dramáticos da sua vida. E o que é interessante, e finalizo, é que grande parte das pessoas não tem a mínima noção de que assinaram um contrato de risco. Elas se acham sem sorte, ou azaradas, ou não apoiadas, não amadas. Elas não entendem que as principais decisões de um ser humano são solitárias. Quando eu fazia o ensino médio, eu era a segunda nota da classe. Eu vivia em outro mundo. A segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava em mim, ninguém apostava em mim. Eu não tinha. Meus amigos diziam, eu era o único na escola. Eu não tinha nenhum caderno. Tinha um caderno para 3 anos e não tinha nada escrito. Se eu perguntar para qualquer um dos meus colegas, eles vão dizer, sorrindo, né, com muita emocionalidade. Aí, quando vamos falar sobre o futuro, quem vai ser, o que vai ser, um queria ser advogado, outro agrônomo, e assim por diante, eu falei, eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu entendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Se você esperar o apoio da plateia para te encorajar, reconhecimento, para te dar energia, provavelmente você vai adiar grandes decisões na vida. E eu estudei 12 a 14 horas, entrei na faculdade de medicina e depois de 20 anos recebi o título de membro de honra do Instituto Europeu de Inteligência. Agora imagina, eu, membro de honra, não apenas gênio, membro de honra entre os gênios. Eu falei, eu acho que eu engano bem, hein? Nada, merecido e muito bem merecido. O senhor falou lá no início do nosso diálogo, o senhor falou e pintou um quadro bastante interessante, inclusive para as reflexões sociológicas e especialmente filosóficas, e também para os psiquiatras, especialmente quando o senhor fala escravo da mente. O senhor
juntou esse termo escravo da mente, que é muito interessante no mundo que hoje nós temos mais de 10 milhões de pessoas presas, né? E aí tem os Estados Unidos como campeão, passando pela China, o Brasil. Então, na verdade, aquilo que Sartre dizia lá do existencialismo, que o senhor também citou, nascemos ou estamos fadados a sermos livres, ou seja, condenados, né, a sermos livres. Que liberdade é essa que pensamos ter quando a mente acaba nos escravizando, doutor Cury? Bom, essa é a grande questão. Kierkegaard começou o existencialismo, aí depois vieram uma série de notáveis pensadores, Nietzsche, Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, e assim por diante. E Jean-Paul Sartre defendia essa tese. A existência precede a essência, ou seja, eu tenho que existir primeiro para incorporar a essência, porque senão ela está solitária em si mesma e ela jamais vai existir, porque, pelo menos para mim, porque eu não existo. Então a existência, ela precede a essência. E também que o ser humano está condenado a ser livre. E, de fato, se você vê um bebê, ele quer escapar do colo da mãe e experimentar novos objetos, colocar na boca, explorar o espaço, o tempo. Um garoto quer construir novas amizades, ele arrisca-se para construir novas relações. Um adulto sonha e entende, e, pelo menos minimamente, que quem vem sem riscos triunfa sem glórias. E um idoso pode recordar as suas aventuras, os seus desafios, também é uma forma de procurar liberdade. Se você for ver historicamente, nenhum povo suporta, durante muito tempo, estar debaixo de uma ditadura. Cedo ou tarde vai haver uma revolução, não tem jeito. Mesmo a Venezuela, que está toda ali aparelhada e as pessoas não têm liberdade de expressão, cedo ou tarde o sistema cai, porque no nada consegue reter o sistema. E pessoas aprisionadas nos presídios, os cárceres de ferro, vão sonhar com a liberdade, ou vão sonhar com um túnel, ou vão sonhar com novas propostas e argumentos de seus advogados, ou até mesmo quando com o cumprimento da pena. Isso é inerente ao ser humano. Só o que Sartre não sabia, todos os existencialistas não sabiam, que o ser humano não está condenado a ser livre como ele pensa. Ele está condenado a ser livre conscientemente. Mas há copilotos ou coautores no córtex cerebral que surgem em frações de segundos e que nos impedem de desenvolver essa liberdade plena. Um deles é o gatilho da memória. Enquanto eu estou falando, o gatilho está disparando no seu córtex cerebral e você está meneando a cabeça, concordando e entendendo. Esse gatilho é um fenômeno inconsciente. O segundo fenômeno são janelas. Tem as janelas saudáveis, lights. Tem as janelas traumáticas ou killers, assassino prazer, alegria, encanto. E tem as janelas neutras, que é a maior parte das janelas ou arquivos do córtex cerebral, mais de 90%. Quando detona o gatilho, abre uma janela traumática ou killer, o volume de tensão é tão grande que um terceiro fenômeno, a âncora da memória, se instala, fechando o circuito. O circuito fecha-se e milhares de janelas com milhões de dados não são acessados para darmos respostas inteligentes nas situações estressantes. E o quarto fenômeno começa a ler e reler aquela área. Então, o gatilho dispara, abre janela killer, o volume de tensão faz com que a âncora fixe o navio do eu ali, gerando uma hiperfoco, e o alto fluxo só lê e relê aquela área. Então, onde está a liberdade? Se nos primeiros 30 segundos de tensão nós cometemos os maiores erros da nossa vida, se palavras que pais jamais deveriam dizer para os seus filhos, você só me decepciona, e não só se decepciona, o filho dá muitas alegrias, ou professores dizem para um aluno que o confrontou, você não vai virar nada na vida, mas o aluno tem várias características, mesmo que tenha péssimas notas, ele é ousado, ele debate, ele é interativo, ele é bem-humorado,
ele tem características que pode patrocinar um sucesso. Ele nunca poderia dizer ele não vai virar nada na vida. Ou um executivo falando para um colaborador, você é um desastre, sempre causando problemas. Mas essas generalizações, que são cárceres mentais, não correspondem à realidade, porque ele tem características nobres que, se nutrida, vão fazer com que ele se torne um brilhante profissional. Inclusive casais. Não sei porque eu estou com você até hoje. Sabe por que está, mas naquele momento usa uma palavra dramática porque o circuito da memória se fechou e ele reage de acordo com uma síndrome que eu descrevi e descobri, chamada síndrome predador-presa, que está na base da quase inviabilidade da espécie humana. Por que que a espécie humana faz guerras e nós somos mortais? Uma criança de um dia é suficientemente velha para morrer. Por quê? Por que há tanta discriminação? Por que há tanta violência? Por que que a existência é tão breve? Mas nós fechamos o circuito, esquecemos da brevidade da existência, da fragilidade dela, e agimos como deuses, deuses na política. Por isso que eu digo, só digno do poder quem é capaz de amar mais a sua sociedade do que o seu partido ou sua militância. Devemos ter deuses no judiciário por aí também, viu, doutor Cury? Deve ter Deus. E outra coisa, e muitos colegas seus, tem cerca de 20 mil magistrados, eles têm de perceber que são seres humanos em construção. Muitos magistrados têm medo de falar da sua dor, porque têm medo de ser julgado, criticado, enquanto a matemática da emoção dividir e aumentar. E tem muitos membros também da política que não pedem desculpas e não reconhecem erros, o que é um comportamento de endeusamento. Tem muitos pais que nunca pediram desculpas para os seus filhos. O ser humano, ele nasce como um ser humano e tende a se tornar divino ao longo do traçado da sua história. Não entende que a vida continua sendo um contrato de risco. Uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. O judiciário, como todos nós sabemos, ele tem algumas demandas bastante complexas e que mexem não só no aspecto político, como no aspecto até da deontologia da magistratura, da ética da magistratura e no universo político como um todo. Então, ser juiz também é uma base bastante pesada em termos emocionais, né, cerebrais e tudo mais. E vem, às vezes, essas emoções muito carregadas, elas desagam num futuro bem próximo em tédio, né? Um tédio intenso. Alguém que se entedia de forma bastante intensa, ele consegue contemplar a beleza da vida? Essa é uma grande questão. Isso é tão importante que eu vou pedir uma coisa para você, se você não se importar. Eu vou colocar até ao vivo no meu Instagram isso. Você se Fica importa? À vontade, fica à vontade. Nossa, eu vou abrir no meu Instagram aqui. É uma honra. Eu vou, assim, dar mais relevância ao teu magno projeto. Estou aqui sendo entrevistado por um brilhante jurista, um brilhante magistrado, doutor Gonçalves. Eu gostaria que você, doutor Gonçalves, que tem esse programa na Escola da Magistratura, fizesse a pergunta novamente, para que, olha, já em minutos, já estamos para mais de 1.000, 2.000 pessoas aí. Olha só, a pergunta dirigida por mim, Gonçalo, juiz aqui de Direito do Estado de Mato Grosso, dentro do programa Magistratura e Sociedade, que teve a honra de estar com este gigante do pensamento contemporâneo, que é o Dr. Augusto Cury. A pergunta é no sentido de que o magistrado, por decidir questões, por vezes, bastante complexas, às vezes ele vai até o infinito do ego e, se essa expressão
seria verdadeira, infinito do ego, mas, posteriormente, apesar de vislumbrar dentro dessa característica da vaidade humana uma determinada dimensão, mas lá na frente, no futuro, ele tem uma recaída, e a recaída é o tédio, né? E esse tédio, aquela pessoa que se entedia, né, com bastante profundidade, ela consegue contemplar o belo. Essa é uma grande questão. É tão séria a sua pergunta. Você falou que os magistrados eles têm responsabilidades enormes, decisões enormes, e isso faz com que gere emoções que batem no teto, ou seja, emoções com alto volume. Imagina, decidir a vida de uma pessoa ou decidir um processo litigioso que, por anos, as pessoas tensas, angustiadas, querem resolver. De fato, naquele momento, ele tem uma postura onde a emoção é carregada de um nível de estresse, de um nível de responsabilidade que faz com que ele viva o pico da experiência emocional. Isso, por um lado, é positivo, por outro lado, é muito grave. E vou te dar um paralelo. Às vezes eu treino, quando tenho tempo, esportistas ou celebridades número um do mundo. Pega um esportista número 1 do mundo. Já ganhou, por exemplo, bola de ouro. O Messi, Cristiano Ronaldo. Exatamente. Pega um número. Eu já tive a oportunidade de ajudar esportistas número 1. Eu falei, você já perdeu. No primeiro treinamento de gestão da emoção. Como? Você já perdeu. Por quê? Você já perdeu porque os segredos da felicidade, de uma emoção estável, profunda e sustentável, se encontram nas coisas simples e anônimas. Quando você está no estádio e você tem milhares de pessoas te aplaudindo, naquele momento a emoção vai no pico. E aí tem um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação. Psicoadapta a necessidade de ter cada vez mais estímulos para sentir as mesmas experiências de prazer, e como esses estímulos eles não conseguem manter o mesmo padrão, o que ocorre é que vai diminuindo o prazer de viver e vai se caindo num tédio atroz, e agora centenas de pessoas aplaudindo ou pedindo autógrafos não produz o mesmo encanto. E essas pessoas vão experimentando o entediamento da existência, como disse, vão experimentando o cárcere da rotina, sem entender que a rotina é inevitável. 90% do tempo de um ser humano é de rotina, ele faz as mesmas coisas, e se ele não aprender a ver com inteligência, com contemplação, as pequenas coisas como espetáculo aos olhos, como abraçar um filho, ou perguntar, o filho que ele vê todos os dias e que dá sempre as mesmas broncas, ele muda o status quo. Filho, obrigado por você existir. Quais são os seus pesadelos? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? Bom, se um ser humano ele não aprende a contemplar o belo, a regular a sua miopia emocional, eu tenho uma miopia grave do lado esquerdo, astigmatismo, eu tenho 20 a 30% do lado direito, eu não consigo te identificar. Imagine um escritor que tem grave deficiência. Mas eu quero corrigir a minha miopia emocional. E às vezes eu vejo um garçom que me serve, eu faço questão de perguntar o nome dele, e olha, muito obrigado por ter me servido. Mas você me paga. Não, eu pago o dinheiro, mas eu quero uma outra coisa além. Eu quero o seu sorriso, eu quero que você leve a mensagem para cozinheiro ou cozinheiro que a comida estava excepcional. Eu faço isso porque se eu não fizer isso, eu não me sinto um ser humano que contempla o belo, porque ser o autor mais lido do Brasil neste século é um risco para mim. É um risco grave. Ser o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade é um risco grave, porque meu ego pode ser inflado, eu posso me psicoadaptar a grandes estímulos e perder a capacidade de sentir prazer, como os magistrados perdem,
como muitos médicos que lidam com a vida, risco de vida, morte, acidentes, intervenções, aí quando eles vão para a rotina diária, não sabem o que fazer. Não sabe ser um palhaço, brincar com os filhos, rolar no tapete, não sabe olhar para a sua esposa e vê-la como uma namorada. Olha, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Ou ela olhar para ele e falar, olha, obrigado por você existir, você está chato hoje, mas você é admirável. Ou seja, nós não dançamos a valsa da vida, libertando o imaginário para surpreender e encantar os outros. Vivemos uma rotina massacrante. É por isso que eu fiz uma entrevista certa vez na Forbes americana, em Nova York, que saiu rapidamente a entrevista, porque demora às vezes 6 meses, às vezes nem sai, mas saiu em 2, 3 semanas. Eu choquei todo mundo, dizendo que há muitos bilionários listados pelas Forbes que são miseráveis morando em palácios. Eles passaram por tantas aventuras, por tantos desafios, conquistaram bilhões de dólares, e isso se tornou uma armadilha. Por quê? Você não precisa de tudo aquilo para viver, a não ser que você tenha um projeto social. Bom, eu vou ganhar dinheiro para dar cada vez mais emprego, para promover a saúde mental, emocional, para aplicar em projetos que aliviam a dor das pessoas. Caso contrário, o sucesso é mais difícil de trabalhar do que o fracasso. E o risco do sucesso é mexer com esse fenômeno, que também eu tive o privilégio de descobrir e descrever, que é a psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Uma mãe, quando perde um filho, se ela não psicoadaptar à perda, ela vai paralisar a vida dela no velório do filho. Ela nunca mais vai conseguir sobreviver, abraçar os outros filhos de maneira leve, suave, sorrir para a vida e sonhar. Então, a psicoadaptação é importante. São as janelas killers, né? Que o senhor são as janelas killers. Ela tem que se psicoadaptar. Se não... E também tem o outro lado. A psicoadaptação é grave. Ela tem um lado onde as pessoas perdem o encanto pelas pessoas. Os pais dialogam com os filhos quando eles não sabem falar. Dialogam muito com os bebês. Depois eles se calam quando o filho aprende a falar. Os pais se tornam palhaços, querem roubar um sorriso quando eles não entendem a piada, não entendem a linguística. Mas se calam, se tornam sisudos e criticistas quando os filhos desenvolvem sua personalidade. E isso no mundo todo, indicando que a humanidade está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente, indicando que as universidades, como Harvard, Cambridge, Oxford, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, as grandes universidades estão doentes do ponto de vista de gestão da emoção, porque não ensina nada às pessoas a contemplar o belo, a romper o cárcere da psicoadaptação, a ter um eu que impugna pensamentos perturbadores, um eu que abre o leque da mente para surpreender o outro ou a outra, e não para viver numa rotina massacrante, sem encantar quem nós amamos, sendo pessoas chatas, insuportáveis. É aquilo que o senhor muito bem retratou e uma expressão, são os mendigos emocionais, né? E é muito interessante que, dentro dessa pressão toda que vivemos, doutor Cury, quais seriam as ferramentas de gestão da emoção? O que está, ou nós temos à disposição como ferramenta para afastar, né, toda a ansiedade, a angústia, essa tristeza, e dar mais sentido e propósito a essa vida? Que tipo de ferramenta estão aí? Bom, ser um mendigo emocional é um termo novo que eu tenho usado e também tem chocado muitas pessoas. Obrigado por essa pergunta. A era dos mendigos emocionais é uma era perniciosa, onde se precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Uma pessoa rica, ela faz muito das pequenas coisas. Uma pessoa pobre, do ponto de vista psiquiátrico e sociológico, precisa de muito para sentir pouco. Muito reconhecimento, às vezes produtos, aplausos, para sentir experiências parcas de prazer. E isso é grave. Nós estamos assistindo centenas de milhões de pessoas morando em boas casas,
inclusive de condomínios e belos apartamentos, mas mendigando o pão da alegria. É por isso até que nós estamos lançando um programa de gestão da emoção para o futuro das habitações, futuro e presente das habitações, porque as pessoas compram camas macias, mas não dormem, porque sofrem pelo futuro. Têm estofados, mas não relaxam, porque cobram demais de si. Elas têm mesa farta, mas são magérrimos emocionalmente. Nutrem 10 trilhões de células, mas elas não conseguem abraçar mais, elogiar mais, brincar mais, ser bem-humoradas. São, são pessoas que têm uma nutrição péssima emocional. E é por isso que os casais começam o relacionamento no céu do romance. E como eu disse, né, eu prometo que eu te amarei na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei, entendeu? Porque é uma mentira, é uma boa intenção. E o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. É uma excelente intenção, mas se não houver treinamento, não é possível amar, porque ele ou ela vai te frustrar, ele ou ela vai te irritar, ele ou ela não vai corresponder às suas expectativas. Naquele momento vai detonar o gatilho, abrir a janela killer, a âncora vai fechar o circuito e nos primeiros 30 segundos de tensão damos respostas que jamais deveríamos dizer. Então, nós precisamos treinar o nosso eu para liderar a nossa mente, para desenvolvermos habilidades como pensar antes de agir, se colocar no lugar do outro, né? Ou a empatia, o altruísmo, a solidariedade, ou ver um charme nos defeitos dos outros. Ver um charme, porque ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros, não de Cumprir o mudar. mandamento de Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. É uma saída também, É ainda uma que saída. difícil, ainda que É difícil. saída. E ele falou uma coisa seríssima. Amar o próximo com a ti mesmo, quer dizer, se você não amar, não tiver um caso de amor consigo, não adianta querer pressionar os outros para te amar ou você para amá-lo. Se você tem baixa autoestima, se você não namora a vida, você não vai namorar o outro. Hoje as pessoas cobram demais de si, elas se punem demais. Toda pessoa que cobra demais de si não sabe namorar a vida, não sabe se namorar. E como é que vai namorar o outro? Como é que vai ter paciência, calma, tranquilidade na relação com os filhos? Não tem jeito. É um problema. E os ciúmes? Ciúmes. Os ciúmes que nós imaginávamos que deveria ser banido, ou seria banido no século XXI, porque a era das liberdades é até a da liberdade, às vezes sem perceber que a minha liberdade, confronto com a do outro, é uma liberdade irresponsável. Os ciúmes, de acordo com os fenômenos que estão nos bastidores da mente humana, no processo de construção de pensamentos e gestão da emoção, tem uma tese muito interessante. Ciúmes é saudade de mim. Milhões de pessoas têm crise de ciúmes, inclusive adolescentes. Os adolescentes não sabem amar. Eles têm necessidade de dominar, de controlar. Ciúmes, todas essas pessoas que praticam ciúmes, no fundo, têm saudade de si, exigem do outro aquilo que não dão para si. Não brinque, não se namora, não vê um charme nos seus defeitos, não vive uma vida mais suave. Não, depois de uma derrota, não sacode a poeira, agora que eu vou lutar pelos meus sonhos, agora que eu vou me reinventar. Então, o eu não é treinado nas escolas. As escolas cartesianas, racionalistas, do mundo todo, mesmo as melhores universidades, elas não preparam o ser humano para pilotar a aeronave mental. Quem pilota são os 4 copilotos inconscientes: gatilho, janela, âncora e alto fluxo. Não prepara para o eu dirigir o script da nossa história. Quem nos dirige são as circunstâncias, problemas e crises. Não nos prepara para sermos autores da nossa psique. Nós, frequentemente, temos ghostwrite, sabe? Escritores que escrevem livros para nós. Não sei se sabia, existem muitos escritores que não são escritores, eles usaram ghostwrite e colocaram seus nomes, mas não é o livro deles, entendeu? Verdade. E, como eu na apresentação me referi,
a teoria da inteligência multifocal, o que seria, doutor Poli? A teoria da inteligência multifocal é uma das raras teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos. Veja bem, Freud falou do inconsciente, mas ele não teve oportunidade de estudar os fenômenos que estão no inconsciente. Por exemplo, quando uma pessoa tem medo do público, demofobia, ou medo de falar em público, já não é só medo de público, glossofobia. E 75% tem medo de falar em público, preferem enfrentar riscos de vida do que enfrentar plateias. Ou claustrofobia, ou alodoxafobia, medo da opinião ou dos haters. No exato momento em que uma pessoa está diante de um estímulo fóbico, entra em ação fenômenos inconscientes que Freud não teve oportunidade de estudar. O primeiro fenômeno é o gatilho da memória, ou fenômeno da autochecagem, como eu disse. O segundo fenômeno é a janela killer, ou janela light. Se a janela killer for aberta, a janela errada, então o volume de tensão vai fechar os circuitos da memória. Naquele momento, o Homo sapiens se torna Homo bios. Ele se torna um animal instintivo. Ele reage tal qual um africano diante de uma fera nas savanas, ou um índio na selva amazônica diante de uma serpente. Ele não interessa pensar. Naquele momento, só interessa fugir da situação de risco ou enfrentá-la. Como as pessoas não entendem que nós temos mecanismos, que o primeiro ato do teatro mental é inconsciente, o primeiro ato do teatro mental não é o eu escolhendo os verbos. O primeiro ato não é o eu definindo o substantivo, o adjetivo diante de um estímulo. Quando eu vejo, por exemplo, este copo com água, o primeiro ato, detona o gatilho, abre a janela, a âncora se fixa e o autofluxo lê, o primeiro ato é inconsciente e ele demora alguns segundos. E nas discussões, nos atritos, nos estresses, isso é um desastre, porque se o eu não sabe que ele não iniciou, quem iniciou foram os copilotos, e se ele não tomar o manche como instrumento de navegação, ele não vai usar técnicas como arte de duvidar. Eu duvido de tudo aquilo que me controla, critico cada ideia perturbadora e determino estrategicamente gerir a minha mente. Então, se o eu não entrar no segundo ato, o primeiro ato não dura 3, 4 segundos, ele dura horas. E aí as pessoas eternizam discussões. E aí um pequeno atrito vira uma grande violência. Aí nos estádios ocorrem depredações e pessoas comuns que supostamente não são violentas acabam criando um clima altamente violento. Por isso que raramente, inclusive Herbert Spencer falava sobre isso, né, o grande sociólogo, que a violência em público ela tinha uma dimensionalidade muito maior do que a violência individual ou entre duas pessoas. E por isso que também os partidos acabam eles se digladiando muito, porque se torna uma perda do controle intenso. E é por isso que, reitero, para pacificar um país, pessoas de um partido, por exemplo, pessoas de um partido vencedor, tendem a elogiar ganhos, fenômenos que funcionaram no governo anterior, porque só apontar falhas, só apontar defeitos, isso cria mais radicalismos e há uma infantilização na política. Aliás, a idade emocional das pessoas que estão na política não é muito grande, não é de 40, 50, 60 anos. A idade emocional em termos de maturidade muitas vezes é de 20 anos. São de colegiais, entendeu? Que discute por bobagens e não leva a sociedade no seu mais alto nível. Adversários que consideram adversários como inimigos e não conseguem elogiar projetos que funcionaram, nunca vão pacificar o país. A grandeza de um ser humano está em você aplaudir os diferentes, porque na essência nós nos amamos, nas diferenças nós nos respeitamos.
mas não apenas no Brasil, mas no mundo todo, infelizmente, no mundo todo, geralmente os países são entregues por homens e mulheres que têm seus 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos de idade emocional. Biden, 80 anos, mas em termos de maturidade emocional, de gestão da emoção, do eu como autor da própria história, ainda são adolescentes, pelo menos a maioria. Infelizmente, doutor Cury, infelizmente, tem a escravidão mental e tem a escravidão temporal do nosso tempo do programa, e isso daí nos apeia de grandes conversas, grandes diálogos como esse que está sendo travado neste momento. Eu agradeço muito, profundamente, a presença do senhor no Magistratura e Sociedade. A Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso o agradece, né, os seus diretores, desembargador Marcos Machado, desembargadora Helena Maria, a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Helena Povas, todos nós, toda a nossa equipe, estamos, assim, muito agradecidos e honrados pela presença do senhor. E passo a palavra para as suas considerações finais sobre esse diálogo que travamos no dia de hoje. Eu fiquei muito honrado porque essa entrevista foi muito inteligente. Eu quero finalizar dizendo que a mente mente. A mente é a maior contadora de mentiras do teatro da existência. Você não precisa de ter pessoas que te estressam para viver uma vida estressante. Basta você deixar sua mente livre, que você vai cobrar demais, ruminar o passado ou sofrer por aquele que não existiu. Você não precisa assistir filme de terror para se aterrorizar. Basta você deixar sua mente sem gestão, o seu eu sem autor da própria história, impugnando, reciclando e decidindo como o magistrado faz no fórum da vida. O magistrado tem o fórum, o magistrado julga, tem o Ministério Público que denuncia. Nós precisamos do Ministério Público, que é a consciência crítica, e precisamos de um advogado de defesa. Então, na mente humana, nós temos que ter esses três elementos metaforicamente. A consciência crítica, o advogado de defesa, que impugna, discorda e confronta de todo lixo mental, e o juiz, o magistrado, que decide ser autor da própria história, decide ser gestor da sua própria mente e não se curvar à dor nunca. Se a mente mente, ela pode transformar uma barata num dinossauro, ela pode se tornar um adversário, um inimigo a ser abatido, ela pode transformar o seu padrão de beleza que não está de acordo com um padrão tirânico de beleza, uma autopunição grave. E aí a consequência é que vocês acabam não entendendo que beleza está nos olhos de quem vê. E há milhões de jovens se mutilando nos banheiros e os pais não sabem, porque eles estão tentando neutralizar a dor emocional intensa através da dor física. Não entende que a mente mente, não entende que tem de ter um caso de amor com a sua própria psique, não entende que o seu eu, ele deve ser o tanto quanto possível diretor do seu próprio script, reitero, piloto da aeronave mental. Ele deve ser o magistrado do fórum da mente, ele deve ser também o autor da nossa própria história. Caso contrário, a nossa mente é terra de ninguém. Ela é uma propriedade privada onde os estranhos invadem com muita facilidade, roubando-nos a paz. Ofensas, rejeições, críticas, nós acabamos comprando aquilo que não nos pertence e vivemos não uma vida tranquila, serena, saudável, contemplativa, mas uma vida estressante e angustiante. E finalizo dizendo que uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. São mais de 4 bilhões de seres humanos. Talvez nem 1% se trate. E porque o tratamento é caro, falta profissionais, porque as pessoas têm medo de reconhecer também as suas mazelas, o que é muito, muito triste. E hoje o que nós falamos aqui foram de ferramentas de prevenção de transtornos emocionais e desenvolvimento da inteligência global e das habilidades para que possamos escrever o nosso próprio script. É um pequeno treinamento, né? Algo que eu faço com os meus alunos e da USP no programa de mestrado e doutorado. Mas muito obrigado, doutor Gonçalves. Um abraço a todos vocês. Aí eu me curvo diante de
mentes brilhantes como a de vocês. Obrigado, nós que agradecemos e alunos do senhor todos somos. É isso aí. Encerramos aqui o nosso 16º programa Magistratura e Sociedade e louvamos a todos que assistem também, né, e acessem a página do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, está lá no YouTube, a página oficial do nosso tribunal, para ver outros programas também da Magistratura e Sociedade, como outros programas também levados pela Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Agradeço a essa equipe maravilhosa, sem a qual esse programa também não seria possível. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.